Olá, Raquel Sol! Olá, Rafa Perlin. Chegamos. Depois de 13 semanas, estamos aqui. 12 13? semanas. 12. Eu acabei de falar 13, 12 semanas. O que eu ia falar para você antes da gente começar? A gente vai fazer alguma coisa especial depois dessa semana, né? Então a gente vai se encontrar daqui a um mês, avisando para as pessoas. Vamos gravar e a gente vai abrir uma caixinha. Aqui no comentário da newsletter também pode deixar. Mandem perguntas por qualquer canal que a gente vai responder. Quem Isso. quiser. Vai Você ser aí, um mês pessoa do depois. futuro. Um mês depois vai ser assim, após o caminho do artista. Reflexões. Ajude a gente com O depois do caminho. Depois do caminho. E essa semana 12 nós trabalhamos o nosso senso de fé. Exato. E ela diz: criatividade requer receptividade e profunda confiança. Então, essa semana é para a gente reconhecer o mistério espiritual da criatividade. Tum, tum, tum. O que você achou dessa semana? Vai, diga. Eu vou começar lascando, né? Eu achei a semana mais fraca do livro inteiro. Será, Raquel Sol? O que você achou? Não sei, e não foi nem por essa questão, eu nem acho que ela fala tanto de Deus, assim, né? Não foi nem essa questão, mas assim, eu vim com uma ânsia nessa última semana de falar, nossa, a última semana como que vai fechar? Talvez seja fraca porque a gente já tratou de tudo e a última semana seja só pra amarrar mesmo e faça sentido pelo caminho que ela fez pra ela, talvez faça sentido a última semana ser uma semana que vai mais linkar tudo isso e dar um tchau. Mas eu tava esperando uma coisa assim, sabe? Não que seja ruim, nada disso, mas eu achei uma semana fraca. Eu tava lendo e falando assim, nossa, eu não tô bem essa semana, né? Tô achando isso daqui tão... Nossa, você tá chata essa semana, hein, Raquel? Você tá crítica, né? Chato. Você tá crítica, né? Talvez também seja essa coisa do... Tá terminando, então terminar é sempre difícil. De qualquer modo. Mas eu tenho tirando independente de ser fraco ou não, eu acho interessante que ela terminou com a mensagem de que o futuro é um mistério. Esteja aberto para esse mistério. Você não tem controle, você não sabe o que vai dar. Só continue caminhando, continue com seus encontros com o artista, continue investindo nisso e nas morning pages. Se pensar nessa mensagem assim, bem ampla de que o caminho não está terminado, você só está nele agora, isso pode ser interessante. Sim, bastante interessante. Primeiro ponto é trusting. No primeiro parágrafo ela fala uma coisa que eu gosto muito e ela fala uma outra coisa que me irrita. Pô, ela citou Campbell, só para te cortar um pouco, mas pra gente não esquecer, isso me deu um calorzinho no coração, porque a gente falou dele 3 vezes, e ela cita ele finalmente, com todas as letras, né? Follow your bliss and doors will open where there were no doors before. Mas fala, ela começa com a frase que fé é você abrir mão de qualquer controle. E eu acho assim que fé é uma palavra complicada, porque ela tem... Cada um interpreta a fé de uma maneira muito singular, muito particular, né? A fé na religião, né? Eu fui criada na religião, a fé é você acreditar sem nenhum tipo de comprovação, sem nenhum tipo de certeza. É literalmente acreditar, é acreditar naquilo. É muito difícil para qualquer pessoa acreditar sem questionar, sem duvidar, sem querer ter certeza. Ela está dizendo para mim a mesma coisa, mas colocando de uma maneira, né? Porque abrir mão do controle é muito forte, né? Tem que ser, é uma coisa que você só consegue fazer quando você crê, né? Quando você acredita. Então eu acho que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em abrir mão do controle de várias partes da minha vida. E esse ano, nos últimos anos, tenho aprendido a abrir mão desse controle, né? Nem em todos os lugares, eu acho que a gente tem que abrir mão do controle, mas eu achei começar com essa frase bem pontual. Até mesmo isso que você falou, né? Que ela termina com o que ela faz esse capítulo como, ó, o caminho é incerto, mas continue no seu caminho. Então é isso, né? A criatividade também você tem que abrir mão desse controle para ele existir na sua vida e nesse caminho. Eu não sei se é nesse ponto da confiança ou se é no próximo, que é do mistério, porque ela diz que a confiança é uma coisa que se aprende. E você aprende confiando. Você aprende a confiar confiando.
É. exercitando essa confiança. Não é para você confiar sempre, então aonde você bota a sua confiança ou não, Até né. você aprender aonde confiar, você vai confiar onde não deveria, ou vai deixar de confiar onde É, deveria, né. exatamente. É. Aí ela vem com uma frase que me incomoda um pouco, como eu não sei se foi há 3 semanas atrás, que ela falou de ansiedade, e daí ela Hum. vem e fala que depressão, assim como raiva e ansiedade, é resistência. E isso cria disease, que é doença, e ela separa esse dis-ease, eu acho que para dizer que é o contrário de fácil, né. Uhum. E claro que daí eu levei em consideração aquilo que você até tinha comentado da outra vez, que esse livro foi escrito há muito tempo. Eu só acho importante, pelo menos para mim é muito importante pontuar isso aqui. Eu acho que depressão, ansiedade podem ser resistência, sim, a muita coisa, inclusive a traumas e sofrimentos que você vive. E eu não acho que elas tenham que ser levadas de maneira tão. Eu acredito que existem certos caminhos, certos tratamentos e até certas pessoas que acreditam que essas doenças que você tem que se esforçar, bater de frente e conseguir sair disso. Eu acho que a gente já passou dessa fase de achar que as pessoas que têm ansiedade, depressão e outras questões de saúde mental tenham que ser mais fortes. Não tem a ver com ser mais fortes para sair disso, né? Tem a ver com uma doença, né, com um mal que você precisa tratar daí da maneira que precisar de tratamento. Terapia, às vezes você tem que entrar com um psiquiatra, medicação, mudança de hábito de vida e tal. Então, eu acho que cada um tem que avaliar, não necessariamente se você está deprimido e isso está atrapalhando a sua criatividade, quer dizer que você está resistindo e que você tem que abrir mão desse controle, não necessariamente vai ser assim. Sim, quando a depressão e a ansiedade deixam de ser só um estado comportamental e viram uma coisa mais séria e viram uma doença, eu acho que a gente tem que a criatividade vai ajudar muito. Eu falo por experiência própria, eu acho que a criatividade ajuda muito, mas Uhum. isso não quer dizer que quando eu esteja em crise, eu vou conseguir me dedicar ao lado criativo de uma maneira tão simples. Então eu só acho legal pontuar, porque eu até acho realmente que quando ela escreveu, a intenção dela era só dizer que se essas coisas acontecerem, tipo, segue em frente, não abra mão do seu eu criativo. E lembrar que o diagnóstico da ansiedade, da depressão tem que ser dado, não é tipo, eu entrei na mídia social e li 2 Exato, posts, ou eu tô passando por um momento difícil, tô triste, então isso é depressão, isso é é, ansiedade. Não, não mesmo. é muito fácil você transformar o que está acontecendo na sua vida num diagnóstico de algo sem tá tudo são 2 lados da moeda da gente ter mais acesso ao conhecimento sobre o que é ansiedade, depressão. É muito complicado quando você, escreve, quando você fala, você abarcar todas as pessoas, todos os leitores, com todas as diferenças e diversidades que a gente tem no mundo. Então, é claro que quando você fala, você vai excluir alguém. Claro, Eh, e você está sempre falando do seu lugar de fala, digamos assim, exato. que não entende tudo. Então, eu acho muito ruim, porque às vezes eu sinto que eu tenho dificuldade de falar, porque estou sempre tão preocupada como as pessoas vão receber essa mensagem, e querendo botar nota de rodapé para tudo, que o pensamento não se desenvolve, porque você tem que pedir desculpa o tempo inteiro, porque você pode estar passando por cima de alguém. Não, eu entendo isso e Mas eu acho que acho isso que é ela muito válido. eu acho que ela nesse caso, eu acho até que ela tá muito passando pela teoria do trauma legítimo, da raiva legítima. Qual é o nome dele, Raquel? Não sei. Mateu Gabor? Gabor Maté? É, eu acho que é essa linha que ela segue, não que eles tenham tido contato, mas eu acho que É que eu é sinto que, pelo menos simpli essa frase pra mim, me mostra muito que é que tem uma data aqui nesse livro, porque eu acho que não se escreve mais assim, em relação a isso. E eu acho que claro que, às vezes, mas a gente tem que deixar as coisas fluir. eu acho importante você se implicar na sua É, vida, não eu acho que eu me você implico porque é pessoal, né, então óbvio, porque como é pessoal, isso talvez se fosse uma outra coisa que eu não entendesse, eu não me implicaria, né, por isso que eu acho que quando bate na gente, a gente também tem que porque se é uma obra de ficção, gente, é uma obra de ficção ela não está falando sobre o real, mas isso é um caminho, é um curso, sim. né, então eu acho que para mim é importante quando eu leio isso, eu pensar isso, tanto que da outra vez que eu li aquilo sobre ansiedade, tinha me batido muito errado, assim, tipo
me bateu de uma maneira que eu fiquei contrariada. Dessa vez não, porque como a gente já tinha conversado, eu entendi, gente, é um livro de mais tempo, isso e aquilo, então eu consegui ler por uma lente e dizer, eu acho que o que ela está querendo dizer é de uma maneira, mas ela está usando a palavra É, depressão e ansiedade como um sentimento, uma sensação, e não como sim. um transtorno, né. É. Você não acha importante quando você tem mesmo a ansiedade clínica ou a depressão clínica, você não acha importante você se implicar? A pior coisa que alguém poderia fazer pra mim, quando eu estava no auge da minha crise de pânico ou ansiedade, como você quiser chamar, é dizer: "Não, mas você não tem responsabilidade por nada. Isso é só uma coisa que está acontecendo". Tipo, a única coisa que eu tenho é a responsabilidade, eu não quero que ninguém tire isso de mim. É, não, Isso é uma das o que eu tô poucas coisas que falando, eu concordo com você, eu não tô nem tocando nesse ponto, mas eu acho vou que também seria muito pejorativo se alguém chegasse pra você e também dissesse assim: "Ah não, ó, mas se esforça aí, ó, se acalma aí, entendeu, respira até 10 que vai passar", né, porque eu acho que também é isso. Não uhum. necessariamente é uma coisa que vai passar tão rápido, tão simples. É, Eh eh mas não dizer que vai passar, mas dizer assim, você pode pensar qual é a parte que te implica nesse processo. Tipo, você está sentindo ansiedade, qual é a parte que você é responsável por estar sentindo isso? Eu acho isso que é uma pergunta importante. Não chegar a dizer: "Ah, no eu sou uma vítima de tudo que acontece na minha vida". Mas É essa é a Rafa difícil, analista falando, né, isso é é a Rafa difícil de analista. não, eu acho difícil, eu não posso falar isso pra muita gente, você é uma das poucas pessoas que eu posso falar isso e esse podcast aqui, mas porque é uma coisa que eu acho que é válido de ser pensado, mas eu não acho que ninguém pode perguntar isso pra você, é muito estranho. Não, eu acho brilhante isso que você falou, e eu acho que é uma questão muito válida, mas eu acho mais válido ainda isso vindo, por exemplo, essa frase que você falou, ela bate muito fundo, e eu acho que ela merece um lugar de responsabilidade. Eu acho que essa é uma frase que você ouve numa terapia, que você ouve numa análise, porque é ali que você vai trabalhar para descobrir da onde vem essa Isso, ansiedade, né, o que é, eu acho que é isso mesmo. É uma frase muito importante e é um ponto importante. A gente tem uma responsabilidade no sentido de isso saiu de você por um motivo, né, isso acontece com você por uhum, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você pensa, que você faz, isso é de você, né, a ansiedade não é uma coisa que vai e é jogada dentro de você, assim, é, né, cai na sua cabeça. Então eu acho que isso que você falou é brilhante. E eu gostaria de ver um pouco mais disso aqui, quando ela traz esse sim, ponto. Mas eu acho que sim. não é a intenção dela, né. E não Então e realmente eu acho que você pegar década de quando ela escreveu isso foi em 90 e ela já estava fazendo isso antes, né, provavelmente na década de 80, acho que as pessoas, a maneira como elas lidavam com essas questões de era mental totalmente health, diferente, né. é, totalmente. Eu não tenho aqui Porque uma dados clínicos para falar, mas pelo que eu me lembre, eu acho que essas pessoas eram tratadas mais à margem da sociedade, né, você nem gastava muito tempo pra tratar aquilo, aquela pessoa era estranha, aquela pessoa ela não, é, não e fazia tomar parte, né. e tomar remédio, um medo, você vou ter que tomar remédio para depressão significa que eu vou ser E doente, os remédios eram doente, muito diferentes também, né, não para eram sempre, é. né. Pronto, agora eu entrei num mundo que eu não vou sair mais. Uma coisa assim, eu me lembro de escutar esse tipo de conversa. Não, ela, tem mais uma coisa aqui que eu acho interessante quando ela fala que a verdade é que a gente meant to be. Ela fala que a gente tem a mensagem da cultura de que o mundo é um vale de lágrimas e a gente Uhum. e a gente tá aqui para cumprir, tipo, porque ela fala dutiful, né, então eu acho que ela fala assim: "A gente tá aqui para cumprir, para pagar os nossos", Uhum. não seriam pecados, porque duties, mas é aquela música do Freddie Mercury, né, I pay my dues, Aham. time after time, tipo, eu paguei as minhas dívidas, ela fala, vamos usar a palavra dívida, mas não num sentido financeiro e sim num sentido, ela fala que a gente tá aqui para Kármico. pagar as nossas dívidas e morrer. E daí ela fala que na verdade é o contrário, né, que a verdade é que a gente tá aqui para viver por inteiro, para viver, tipo, para viver feliz e viver, né, e eu acho Sim. isso muito importante, porque a gente carrega certos ditos populares e certas coisas que são muito negativos, né, assim, do tipo: "Nossa, você tá aqui para pagar suas
dívidas e morrer. Então pra que eu tô aqui? Então, esse tipo de frase me faz parar pra pensar e falar assim: "Então, talvez não valha a pena eu estar aqui", né. E eu acho que é isso, a gente tá aqui claro que durante a nossa vida a gente vai sofrer, vai ter coisas ruins, vidas são diferentes, pessoas sofrem mais ou menos, mas a gente devia sentir, a gente devia querer estar aqui para viver uma vida plena e viver, né, não esperando pra morrer. Eu sempre falo que vida não tem oposto, porque morte é o oposto de nascimento, né, é uma ação, você morre é o oposto de nascimento, mas vida não tem oposto. Então eu sempre falo, essa coisa de a gente esperar morrer, eu acho que a gente tem que viver, e viver não tem o oposto de viver, a gente tem que viver. E eu acho que às vezes desses ditos colocam umas coisas meio do tipo: "Ah, então você tá esperando morrer, você tem que fazer tudo e prova o dia que você morrer". Eu acho que pra quem é religioso, a morte tem um outro significado, mas nem todo mundo é. Então eu acho que fazer a vida valer, eu gostei dessa frase que ela coloca, e é uma frase espiritual, né, se você parar pra pensar, mas eu Sim. gostei dessa notinha que ela faz em relação a isso. E daí ela vai para o mistério, né. É. E ela basicamente está dizendo, eu gosto muito disso, porque agora que não tem caminho, a gente não sabe como vão existir momentos de escuridão. Esteja atento, esteja ciente disso, mas quando esses momentos de escuridão acontecer, lembra que no começo é tudo escuridão. Me lembrou História Sem Fim. A gente tem medo do escuro, né, assim, de uma maneira geral, da escuridão, medo da sombra, na vida, mas como a gente tá falando do mundo artístico, né, da artístico não, né, do mundo criativo, eu acho que na criatividade isso é muito presente. Porque eu acho que quando você tá no bloqueio, quando você tá fazendo seus retornos, quando você tá repensando as coisas, você gasta muito desse tempo na escuridão, até acender a luz, que ela fala, né, que tem até a gente Isso. usa para uma ideia, pra criatividade é coisa de acender uma lâmpada, e daí vira a luz, mas você passou muito tempo ali na escuridão, então a escuridão é importante também, né, pra isso ela é muito importante. E ela fala de E flashes, né, às vezes não vai ser luz, às vezes você vai ter um flash, aí depois lembra que as coisas demoram para ser gestadas. Isso tem a ver com a coisa da ansiedade. Eu acho que é importante talvez a gente ressignificar esses momentos como que algo está sendo gerado, e que tem o seu tempo, a gente não tem muito controle, não são 9 meses para uma exato, ideia ser parida sempre. exato. E eu gosto que ela fala que o mistério é o coração da criatividade e também a surpresa, né, porque eu Uhum. acho que a criatividade tem bastante disso, dessa questão da não certeza por ter esse mistério, né, por esperar essa surpresa. É. E Eu gosto quando diga. ela fala: "Trust the darkness". Tá vendo, às vezes você leu e falou que essa semana foi muito fraca, mas na hora que a gente senta pra conversar, eu acho uma conversa tão rica. Ah não, mas eu achei fraca comparado às outras, porque a gente, né, as últimas semanas têm sido tão, né, mais impactantes, eu não achei que não tinha coisa boa, eu só achei que era pra mim faltou alguma coisa, talvez é a Na minha hora expectativa, né. faltou essa nossa conversa, É, eu eu acho. acho que é isso, a Não, nossa conversa com certeza, a nossa conversa faz ficar, mas esse ponto de lidar com a escuridão, e aí a escuridão cada um vai colocar um significado, é tão importante, porque agora não vai ter mais caminho, a não ser que você volte e faça ele de novo, mas a ideia na é verdade que eu acho que você agora passa um começa tempo. um outro caminho, né, É. começa o seu caminho. Pérola de conhecimento. Ela continua dizendo, e achei fantástico quando ela compara a ideia com um pão, né, e ela fala que a ideia precisa crescer, que nem quando você está fazendo um pão, que você prepara lá a massa e tal, e você tem que deixar ele lá por um tempo para crescer. E eu achei isso muito interessante, porque essa semana eu estava conversando com uma amiga, e ela falou: "Nossa, mas você tem tantas ideias, tantas coisas que você pensou", e a gente tá falando da época da pandemia, das coisas que eu pensei na academia não, na pandemia pra fazer e por que que eu não fiz, ou por que que outras eu fiz. E eu acho que já da pandemia pra cá, eu já estava num momento muito mais entendendo, eu fiz uma mudança né, uma mudança de carreira ali um pouquinho antes da pandemia, que se tornou a fotografia, mas eu, antes de fazer essa mudança, estava me questionando, que eu queria mudar, mas eu queria entender o que que eu ia fazer. E daí na pandemia também tive várias ideias criativas para passar o tempo e para também ter dinheiro e tudo isso. E ela falando para mim: "Nossa, mas você tem tantas ideias, isso". E daí foi o que eu falei para ela, eu falei: "Antigamente eu achava que quando eu não trabalhava numa ideia,
ela simplesmente morria. Hoje não. Hoje eu acho que quando eu não trabalho numa ideia, é porque ela também está ali num tempo de crescer, de precisar desse espaço e desse tempo Tá para elaborar. fermentando, tá fer Exato. tá fermentando. Algumas delas vão se transformar em pão, vão se transformar em algumas coisas e outras não. Mas hoje eu entendo isso, porque antes eu entendia que se eu tinha uma ideia e eu não fizesse, eu sentia que eu abandonava ela, que ela morria. E hoje não necessariamente, até mesmo para os meus projetos de fotografia, eu tenho um projeto agora que é o que eu vou me dedicar para fazer. Mas tem 3 ou 4 aí que estão crescendo, que estão guardados aí, que podem ressurgir a qualquer momento. Sim. Então eu achei e você também tem, né, você também tem isso com os projetos, né. Eu e a Raquel, a gente tem vários. Eu gostei quando da frase do Albert Einstein, que ele fala: "A coisa mais linda que a gente pode experimentar ou experienciar, se você quiser ser mais cool, é o mistério". Não é legal que ele falou isso? Eu gostei. E é a cara do Einstein, né, essa frase porque o trabalho na vida dele, mesmo sendo um trabalho com exatas, né, se você parar para pensar, ele era um ser criativo, e ele só conseguiu chegar nas conclusões que ele chegou por ser criativo, né. A criatividade está em tudo, né, então até mesmo numa matemática, numa física, o ser criativo está lá para chegar nesses resultados, né, então eu acho que é porque ele tinha criatividade, porque ele conseguia ele se propunha a enxergar as coisas, a fazer as coisas, a produzir, ele chegava nos fins que ele chegava, né. Ah, e uma coisa interessante, separar a arte com A maiúsculo da arte, que dá pra perceber que ela tem um bife com isso, tem uma pendenga, tem a expectativa de fazer arte com A maiúsculo, aí você fica meio sufocado com a grandiosidade, você fica um É. pouco sufocado, paralisado com essa arte com A maiúsculo, então eu achei interessante isso. Tô trabalhando na minha arte, nas minhas miçangas. É. E a arte com A maiúsculo, a gente também tem que questionar o mercado que a gente vive. A arte com A maiúsculo, às vezes, dependendo do mercado que você tá, vai mais barrar sua criatividade do que qualquer coisa. Eu não sei se você viu, eu queria falar, enquanto eu estava lendo aqui, eu assisti uma coisa essa semana que eu achei bem interessante. A Manu Gavassi é uma cantora brasileira, mais jovem, bem mais jovem do que a gente, e ela lançou carreira como uma cantora pop, uma cantora teen no Brasil, tudo. E ela fez várias coisas. Ela musicalmente tem uma carreira muito bem feita, né? O pai dela é radialista, eu acho que o pai dela já entendia um pouco de mercado, então quando ela. Eu acho que ela sempre teve uma carreira muito bem posicionada. Há pouco tempo atrás ela entrou no Big Brother e ela fez uma participação muito interessante no Big Brother, porque quando ela entrou, ela deixou todo o material dela de publicidade sobre o Big Brother pré-gravado. Porque quando você tá no Big Brother, para quem não assiste ou para quem não entendeu essa questão, é que assim, você pode ganhar liderança, você pode ser um anjo, você pode estar no paredão, você tem desafios todas as semanas e daí você compete por isso. Então ela criou todo esse material para colocar nas redes sociais antes de entrar, com uma estética que combinava com as roupas que ela levou, tudo. Então eu sinto que a Manu Gavassi é uma artista, ela é um ser criativo. Há pouco tempo atrás ela lançou um novo álbum e esse novo álbum teve um filme acompanhando, que também foi uma coisa diferente, uma coisa visualmente muito bonita, muito bem trabalhada. E agora ela tá um tempo sem lançar nada. E ela decidiu que vai lançar 4 curtas dirigidos e atuados por ela, e lançou o primeiro essa semana. Eu só levei todo esse tempo para contextualizar quem ela é. E ela pega uma coisa de Severance, que é um seriado da Apple TV, se eu não me engano. Eu não assisti, mas eu já vi algumas coisas. Mas tem uma questão meio Black Mirror, tem uma questão meio Homecoming, de outros seriados que estão por aí. Ela tá num lugar que é o centro para ajudar artistas que estão com problema. E daí ela tá sendo entrevistada por ela mesma, né? Mas são 2 personagens, mas ela tá sendo entrevistada por ela mesma e a pessoa chega para ela e fala assim: "E qual é a polêmica que você vai lançar?" Ela falou: "Não, não, eu quero lançar música." "Não, então, mas qual é a polêmica?" E ela faz uma sátira com várias coisas, dizendo que hoje, para você lançar um trabalho autoral, para você lançar um trabalho, a arte, o seu trabalho, não é o que mais importa. O que importa é a polêmica, é a publicidade, é o que você quer fazer. Claro que a gente tem que entender que ela faz parte desse meio, então ela também vive de publicidade e tudo. Então tem muita gente criticando ela por isso, e muita gente exaltando ela, porque realmente o trabalho é muito bem feito. Ela, assim, na minha humilde opinião, o trabalho é muito bem feito, mas eu achei muito interessante, porque ela fala umas frases do tipo: Não, mas então se eu quiser ser uma artista, se eu quiser lançar música, eu não posso." Aí a moça que tá atendendo ela fala:
Não, isso já ficou para trás, não é nem recomendado viver, tipo, trabalhar na sua arte, o seu conceito, tipo, isso já você contrata alguém para fazer, você trabalhar então é uma sátira muito interessante, porque é isso que você falou da arte com A maiúsculo, a arte com A maiúsculo hoje foge do nosso controle, depende de quem vai considerar aquilo arte ou não, depende da onde vai cair ou não, depende dos contatos que você tem, depende do meio que você vai estar, da publicidade, depende de tanta coisa nesse mundo capitalista, que se a gente consegue separar a arte com A maiúsculo da arte com A minúsculo, a gente consegue se manter fiel ao nosso conceito, ao que a gente quer fazer. Sai disso, né, se você quer criar, sai dessa picuinha É. que é Eu vou te não mandar vale depois a esse vídeo, porque é pena. É. bem E eu fiquei interessante. você ficou falando isso, eu fiquei pensando, e pra mim isso não é arte com um A maiúsculo, porque a minha formação é tão clássica que pra mim o A maiúsculo tá nos clássicos. E o É. que são esses clássicos? Não é clássico talvez pra essa pessoa. É, sim, são coisas diferentes, né, eu acho que a Não é gente o que foi pra ela o clássico pra arte gente tá sendo falado, é o que tá na moda, é o que tá conhecido. O eu que acho que que é a arte depende, do A né, maiúsculo? se você vai numa Revisitado. faculdade de arte, seja qual for, seja cinema, seja moda, seja artes visuais, eu acho que a cada ano muda-se o que a gente considera um clássico. Claro que tem clássicos que vão sempre ser, mas vão aumentando esse número de clássicos, né, porque hoje no cinema, não vão ser só os clássicos de 20, 50 e 80, você vai ter coisa de 2000 que já é considerado, já é estudado, né, Mas você já é precisa considerado um do clássico. tempo, né, É. da voz Mas da hoje o tempo história. também é muito Mas eu muito acho mais que não rápido, dá. né. Uma tragédia grega está sendo lida até hoje, mas, né, quanto tempo a gente tem relendo isso? Uma coisa da década de 80 pode ser um clássico, mas não é a mesma coisa. Aí fica uma hierarquia boba, né, porque a É, arte não é sobre isso. eu Eu me prefiro entender assim, questionando. hoje quando eu penso na arte com A maiúsculo, eu nem penso nos clássicos, eu penso no que o mercado manda, o mercado de uma maneira geral, porque tem muito clássico que o mercado nem dá tanto valor assim, então Não, eu mas é uma vejo lógica capitalista, né. E aí vem o meu exato. lado aí eu sou anticapitalista, que eu não gosto. Mas e aí eu vou falar um negócio aqui, talvez a gente fuja, que eu tô não consigo parar de pensar nisso, eu escutei isso hoje, não existe labor sem capitalismo. Se não tem capitalismo, não tem labor. O labor só existe porque existe o capitalismo para ele. O labor que você está dizendo, o trabalho. É, e tudo. Você só vai conseguir se dizer: "Ai, eu sou partido trabalhista", porque existe o capitalismo. A partir do momento que não existe capitalismo, você não precisa se dizer labor. Você vai ser outra coisa que a gente não sabe o que é. E isso Sim, tá, mas a gente tipo também não sabe o que é um mundo sem capitalismo, a gente não sabe, exatamente. né. É. Você não sabe. Mas eu acho que é isso, a revolução industrial veio para a intenção era que as coisas melhorassem muito, Não melhorou mas nada. não aconteceu, porque o poder continuou na mão, né, eu acho que quando teve a Revolução Francesa, quando a gente faz a revolução para se livrar, né, dos reis, da monarquia de uma maneira geral, disso, a gente está querendo se livrar para ter um mundo mais justo, e o mundo não ficou mais justo porque o Não, mundo continuou na mão daquelas pessoas que têm, né. sim. E é isso, né, eu acho que se a gente vai falar de capitalismo, já não está funcionando há muito tempo, porque se Não tivesse funcionando, o mundo não estaria do jeito que está. E ser contra o capitalismo não quer dizer que é você possível? É não possível ser contra o acha capitalismo. então, mas isso não quer dizer que você não está querendo dizer que não vão ter trocas. O que eu acho que o capitalismo deu errado é que a desigualdade é muito grande. Quando a desigualdade é muito grande, as pessoas não vivem o mesmo capitalismo. A gente não vive o mesmo capitalismo que a pessoa que tem, Não, que não tem nada. A pessoa que não tem nada não vive o mesmo capitalismo que a pessoa que tem tudo. Então, exatamente. ou deveria ser o mesmo capitalismo para todo mundo, Que para não isso é. funcionar, que não é, ou a diferença tinha que ser muito menor, porque eu nem acho que a gente vai viver um mundo onde vai ser tudo igual, mas a diferença tinha que ser muito menor, sabe? A parte de baixo da pirâmide tinha que ter muito, muito mais do que tem. Sim. Tipo, a gente deveria aquela coisa, o salário básico, saúde, educação, tipo, isso é o que falta pra gente poder começar a ter um mundo mais igual, né? E eu acho que, sei lá, É. não sei se a gente vive pra ver isso, né? Eu vou pensar, mas eu nunca pensei nisso, eu confesso, dessa maneira. Eu Mas acho que sempre voltando, existe uma resistência, né, sempre existe uma Fantástico resistência. Mundo, Fantástico Mundo de Raquel e Rafaela ataca novamente. Isso é bom, tá vendo? A gente fala de isso é criativo.
É. Isso é ser criativo. E aí, seguimos pro próximo ponto, que é The Imagination at Play, que é ótimo, né? Que a gente tá basicamente fazendo isso. Tudo bem, eu acho interessante que ela fala que a experiência de viver criativo, ela discute diretamente e os hobbies, né, aquilo que a gente tem como hobby, são uma parte essencial de ter alegria na vida, né, de ter esse momento de alegria, esse momento de brincar. E eu achei isso muito interessante, porque como criativa, ou quando você vive, quando você abraça isso, a gente tem vontade às vezes de fazer. Eu já fiz muitas coisas fora da caixa, ou fora de pessoas falar, mas por que você quer fazer isso? Mas porque simplesmente pelo fato de fazer, pelo fato de brincar, pelo fato de É bom, né? aproveitar. E não precisa ser para chegar em nenhum lugar, é só pelo fato de fazer. É verdade. Eu já vi, eu às vezes eu consigo pegar algumas situações em que eu me lembro de você, não, vou fora da caixa, Eu né? sinto que desde Eu muito acho que cedo, por exemplo, eu você gostava de gosta de sapateado desafiar. irlandês. Tipo, eu gostava de sapateado irlandês porque eu gostava da Irlanda, eu gostava da cultura céltica, e daí eu gostava de sapateado irlandês, e ninguém entendia por que eu gostava de sapateado irlandês. E daí eu fui fazer sapateado irlandês, por que não? Tem para quem tá escutando, a Raquel é uma pessoa muito interessante. Eu me lembro logo que eu me mudei aqui para Londres, a gente sentava para conversar e a Elô que falava muito isso, né? Então, Raquel, você senta para conversar com ela, cada dia você descobre que ela fez alguma coisa diferente, né? E eu me lembro O estranha. de perceber isso, assim, não estranha, mas que faz você pensar, nossa, dá para tentar fazer isso, né? Aprender russo, tocar flauta, tudo isso, Raquel, né? Participar de programa de televisão, E diga-se que de mais? passagem, tudo isso sem grandes expectativas e sem grandes, tipo, eu não sou fluente em russo, eu fiz durante pouco tempo, porque não deu para continuar fazendo por questões da vida, mas é porque eu queria aprender. Flauta era uma coisa que eu gostava, mas eu não sou uma flautista. Então, eu acho que eu também entendi muito desde cedo, desde muito jovem, desde a adolescência, que eu não precisava fazer essas coisas para que elas virassem uma coisa séria ou um caminho que eu ia seguir. Tipo, eu não achava que porque eu tocava flauta, porque eu queria aprender flauta, eu não poderia querer aprender vários outros instrumentos. Sim, a vida fica E até pequena para todas as vontades e sonhos. eu falo muito isso, que, né, que é uma vida que você escolhe, são várias renúncias que você faz, porque eu fico pensando, eu acho lindo quando eu vejo um pianista que toca isso e aquilo, e claro, um pianista às vezes toca outros instrumentos, mas eu fico pensando que esse pianista, ele escolheu o piano e ele abriu mão do violoncelo, do violino, da bateria, Sim, porque não dá para fazer tudo. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Para mim, eu tive que aprender a lidar com isso de uma maneira positiva. Eu tive que entender que isso faz parte da vida. Eu pauto muito, às vezes, na minha vida, nas coisas que ficam de fora, aquelas que ficaram para trás, aquela falta. E eu acho que a pessoa que escolhe isso como um meio de vida, eu acho que a pessoa que escolhe o piano, ela escolhe de coração o piano. Então, mesmo que faltou todos esses outros, isso não é uma falta para ela, né? tem um filósofo chamado Paul Ricoeur, que eu estudei quando eu estava fazendo história, que eu tive a sorte de ter uma professora chamada Flávia Schiller-Eiler, que é uma mulher maravilhosa, e eu e o Vitor, a gente chama ela de grande oráculo, porque a aula dela era assim, você senta e ela fala, vocês vão entender, com o tempo vocês vão entender. Eu acho que tem coisa que ela ensinou que só agora eu estou começando a entender. Olha E que é uma dessas coisas, em uma dessas aulas a gente foi ler o tal do Paul Ricoeur. E eu ficava angustiada, falando, não estou entendendo nada, o que esse homem quer dizer? E aí eu fiquei com uma raiva que no final eu entendi. O que ele estava dizendo quando você decide ser, na realidade você também está decidindo não ser uma série de coisas. Então, para Raquel ser criadora de conteúdo, não, para Raquel ser fotógrafa, ela está escolhendo não ser psicóloga, e é um livro inteiro que você fica se massacrando. Eu falei, mas é isso que ele quer dizer? E eu me lembro que ela falou assim, mas tem mais. Mas esse mais você só entende com o tempo, quando você sente na pele todas essas renúncias, eu acho. Flávia, oráculo. Brilhante. A Raquel traz Mas leia um Paul a Ricoeur Manu ainda. Gavassi e a Rafa traz um filósofo, tá vendo? Paul Ricoeur é Essa é incrível. esse é o equilíbrio da nossa balança. Um pouco de salada. Um pouco droga, Rafaela, um pouco salada, Raquel, e às vezes é o contrário.
Ela pede pra gente realmente reexaminar, definições de criatividades e nessa expansão incluir os hobbies. E eu achei isso muito importante. Eu acho que nessa última semana ela tá realmente dando é quase como fazer uma analogia horrível. Sabe o Fúria de Titãs? Uhum. Teseu, não, Perseu. Eu acho que é Perseu, né. É, o Perseu, ele vai recebendo as armas, né, toma aqui o escudo, a espada, não sei o quê, então, tipo, morning pages, encontro com o artista, eu sinto que ela tá dando isso. Você vai enfrentar momentos de escuridão, mas esteja armada, use as páginas quando as coisas ficarem difíceis, vai, vai, vai criatura, vai ser criativo. Bem no finalzinho dessa parte que ela fala de ser playful tudo, ela fala que ou você tá perdendo a sua cabeça, ou você tá ganhando a sua alma, que a vida é pra ser um encontro com o artista. É por isso que a gente foi criado. E eu achei isso Bonito, muito né? bonito. A gente nem todo tempo a gente consegue estar conectada com as coisas que fazem bem pra gente, porque a vida é corrida, porque você tem obrigações, mas eu sinto que se todo dia a gente conseguir, sei lá, por alguns minutos do dia, por 1 hora do dia, 20 minutos, 30 minutos, ter esse encontro com o seu artista, né, você que seja, sem glamorizar, mas que seja no passeio de ônibus, que seja na volta do Sim. ônibus para casa que você tá vendo, que você consegue enxergar às vezes de uma maneira diferente, seja na hora do seu almoço que você consegue naquele dia fazer um programa diferente, ou até experimentar uma comida, sentar e comer uma coisa gostosa com você mesmo. Eu até acho que ser criativo, ser um artista, é um ato de resistência no mundo que a gente vive, porque o mundo faz com que a gente, de uma maneira geral, se você não está trabalhando com isso, mas mesmo se você está trabalhando com arte, né, com essa coisa de arte com A maiúsculo, arte com A minúsculo, você é levado a ter uma vida muito robótica, você é levado o mundo quer que todo mundo tenha as mesmas sensações, as mesmas experiências, e nós somos seres únicos, não adianta a gente ter as mesmas experiências, né? Você vai num filme, eles querem fazer um filme que todo mundo tenha a mesma experiência, e isso não acontece, né? É importante, eu sinto que às vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, você assiste uma coisa e você tem uma interpretação daquilo. E daí quando você sai e você lê ou você escuta outra pessoa que talvez você acha que seja mais importante ou que você dê ouvidos, você muda a sua própria interpretação daquilo, porque você fala: "Ah, não, o que eu achei não é relevante ou não é importante". E eu acho que é isso que a gente tem que brigar o tempo inteirinho. O que a gente acha das coisas, a nossa interpretação do mundo e das coisas é muito importante. Isso não quer dizer se está certo ou errado, mas às vezes você sai de um filme que todo mundo tá amando e alguma coisa naquele filme não bateu para você. Você lê um livro que todo mundo adorou e aquele livro passou reto por você. Isso não tem a ver com a validação da obra, não tem nada a ver com a obra, tem a ver com você, de você entender o que mexe com você, o que é importante. E eu acho que desse encontro com o artista com você se mantém mais conectada com você mesma. Sim. E eu acho que quando a gente tá mais conectado com a gente consegue se ouvir melhor. Para todas as coisas, para aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer investir o seu tempo, aquilo que você quer deixar para trás. Eu E nossa, gostei. eu quero muito fazer mais isso, estar muito mais em contato comigo mesma. Isso, vamos, Raquel, também quero. Eu anotei uma coisa aqui, mas eu não tô achando a referência no texto. Eu botei: "Sonhos não podem ser enterrados por muito tempo", tá na página 198. É muito interessante isso. Eu acho que a criatividade tem isso, não, ela tem em algum momento ela vai sair de alguma forma. Você ficar tentando abafar, não funciona muito. E a outra coisa que eu gostei muito: "We are stung by loss, beaten by hope". Isso E aí isso é legal mesmo. eu traduzi assim: "Picados por perdas, mordidos pela esperança". Eu achei uma frase de Jane Austen, no Persuasão, que é o meu preferido, o herói da protagonista, digamos assim, ele escreve uma carta para ela no final que ele fala: "Eu sou metade agonia, metade esperança". Me fez pensar isso. E eu acho que é uma frase forte na obra da Jane Austen por causa disso, porque a gente é essa dualidade, né. É. Então eu sinto que existe uma ilusão de que a gente vai ser completamente feliz, a gente não é completamente nada, a gente é, assim, meio gambiarra. Vamos abraçar a gambiarra um pouquinho, né. E é aquela coisa meio clichêzona, mas que é verdade, né, você só sabe o que é ser feliz, você só sabe o que é felicidade, se você também Exato. sabe o que é sofrimento. Uhum. Claro que a gente não quer viver em sofrimento, mas às vezes para dar valor para certas coisas, você só vai aprender a dar valor quando você passou por outras coisas. Tem coisas,
no mundo de hoje que você não precisa passar, você não precisa colocar o dedo na tomada para você saber que você pode tomar um choque. Mas às vezes, se para você precisar saber o que é um choque para nunca mais tomar, né? Então, acho que existem escolhas de vida que você pode fazer para isso. Eu, durante muito tempo, tinha essa coisa com a felicidade, de ser feliz, e principalmente no mundo que a gente vive, quando você se questiona, quando você se informa, isso, aquilo, Raquel, acho impossível ser totalmente feliz, a não ser que seja na ignorância. Eu não consigo, com certos conhecimentos que eu tenho, com certas informações que eu tenho do mundo que a gente vive, ser 100% feliz. Isso não quer dizer que eu não tenha momentos de profunda alegria, né? Eu acho que hoje eu dou muito mais valor para esses momentos de alegria do que para a sensação de ser feliz ou não, porque eu sei que ser feliz não depende só de mim. Se você perde alguém, você vai viver o luto, não é uma fase feliz da sua vida. Se você perde um emprego, você vai sofrer porque você perdeu um emprego. Se você se machuca, se você se cansa, se você não tem aquilo que você desejou, isso tudo vai te deixando infeliz. Mas você pode estar infeliz no trabalho e ter um momento de alegria fazendo outra coisa, porque eu acho que são eles que me nutrem quando eu tenho que passar por coisas que não são tão legais. E essa busca pela felicidade, de ter aquele sentimento. Eu achava antes que felicidade era um sentimento que você tinha o tempo inteiro, sabe assim? Tipo, ser feliz. Eu sou uma pessoa feliz. E mesmo que coisas ruins aconteçam, eu sou uma pessoa feliz. Eu não sei se existem pessoas assim, podem existir, mas hoje eu acho que faz muito mais sentido pra mim ser uma pessoa que curte os momentos de alegria quando eles estão presentes, quando eles estão aí. Sim, é um assunto mais complexo do que parece, na realidade. Eu lembrei de alguma coisa que eu vi sobre pintura, que a pessoa falava: você só aprende a desenhar a luz quando você entende a relação da luz com a escuridão. Acho que é por aí, né? Exato. E ela vai fechar dizendo que a vida foi feita para ser um encontro com um artista, né? A gente foi criado para isso. E o próximo ponto vai ser o que eu não sei traduzir: escape velocity. Eu acho que é a fuga da velocidade, né? O escape como fuga. Ou a velocidade de fuga. Tipo, eu teria esse você aprende a ser rápido para fugir das coisas. Eu traduziria esse escape como fuga. Essa última parte foi uma parte meio que essa última parte ela mexe comigo só nos últimos parágrafos, porque conforme eu fui lendo eu falo, ficou um pouco, mas essa coisa que ela fala, esse caso no início, eu tenho que dizer que no fundo eu acho que é verdade. Quando que ela começa contando a história de uma amiga dela que tem uma teoria, ela diz o seguinte: quando alguém vai te deixar, você sabe. Se alguém tá te traindo, basicamente, no fundo, você sabe. E o que ela traz como uma coisa, um trick, né? É que assim, se fosse num caso de trabalho, que eu acho que ela dá essa coisa, você tá pra deixar o trabalho, daí você chega pro seu chefe e fala, não quero mais. Porque o trabalho, você decidiu deixar porque o trabalho é ruim, porque o chefe não é bom, e daí na hora que você vai pedir as contas, seu chefe fala, não, mas eu te dou um aumento. Então é isso que ela fala, que é esse escape, né? É essa fuga. Porque assim, quando eles sabem, eles vão te tentar com outra coisa. Mas se você já sabe, então você não deveria... Não se iluda. Você não deveria voltar atrás por causa disso, né? Por essa questão. Sempre vai ter um teste. Exato. Esse último ponto é realmente meio tricky. É que eu achei assim, ele meio fora de contexto do que a gente estava fazendo. Eu acho ele interessante, eu só achei meio perdido aqui, mas óbvio que tem a ver com fé. Se a gente parar para pensar, você saber que você vai deixar, você saber que é o caminho que você tem que fazer, que mesmo te tentando tal, você deveria continuar, você já sabe que você não quer aquilo, então segue adiante. E é importante que ela vai falar do tal do wet blanket. Como é que você traduziria wet blanket? Porque super funciona em inglês, né? É tipo aquele cobertorzinho da confiança. Mas a tradução de wet blanket é cobertor molhado. Sim, é a tradução literal. Por isso que eu acho que funciona muito melhor em inglês do que em português. Mas quando ela tá dizendo wet blanket, é uma coisa que a gente fala, tipo, é o bichinho de pelúcia da criança, é o objeto transicional, né? Basicamente. Que às vezes você tem um amigo que é muito cético, mas ele é meio que um cobertor, mas ele pode te deixar apegado numa coisa que não funciona mais para você. Então, às vezes, um emprego meio bosta, uma coisa assim. Como ela faz uma comparação entre wet blanket e outra coisa,
Eu acho que ela quer o wet blanket, quando ela usa nesse contexto, ela quer dizer como aquela coisa que te segura numa infantilidade, né, uma coisa porque E ela traduz muito isso pra, tipo, mami, pra coisa assim, né, aquela sensação que você tem de criança com a sua mãe, do tipo: "Ai, eu vou correr e vou abraçar a perna da minha mãe". O wet blanket, por uma certa idade, ele é uma coisa importante, como você falou, é um objeto transicional, isso, aquilo, mas quando passa um tempo, exatamente. ele não ocupa um lugar bacana na sua vida, ele te leva pra trás, né, ele te segura. E daí ele vira o quê? O que você precisa procurar no lugar de um wet blanket? É alguma coisa seca. Ela faz uma Mas piada, né. o que que ela fala? Eu gostei de receber essa semana isso, que você mandou, que é uma fluffy heated towel. Ah, é, isso, eu mandei pra Raquel por mensagem: "Raquel, você é minha fluffy e tal", que ela fala: "Procure essas coisas na sua vida", Porque para pra né. pensar, se vamos traduzir literalmente, você sai do banho, você tem lá uma toalha molhada pra se agarrar, ou você tem uma toalha quentinha, fofinha. Ah, a toalha quentinha, fofinha é muito melhor, né. Sim, e é interessante que ela fala assim: "A primeira regra da mágica, assim, dessa mágica da criatividade, é você se autoconter". E aí eu lembrei tanto do meu amigo Vitor que ele fala: "Controla-te e abstenha-te". De vez em quando ele fala isso pra mim: "Rafaela, controla-te e abstenha-te". Que às vezes é mesmo uma questão, e eu entendo que se conter é um conselho que é muito específico, não funciona para todos os momentos, mas nesse ponto eu acho que ela realmente tem razão, para você se poupar, É, porque ela fala entendeu? assim: "Não dê espaço e não tolere qualquer um que te jogue, tipo, na água gelada, que jogue água gelada na sua direção", tipo, porque o que ela quer dizer é assim: tem gente que tá do seu lado e que vai fazer as coisas dizendo que tá fazendo pelo seu bem. Uhum. Não se prenda nisso, não se prenda nessas boas intenções, nessa questão que a gente sempre fala: "Ah, mas acho que não quis dizer isso. Ah, não, mas acho que não era a intenção", porque Então é tudo isso, bem. Não, né. porque daí você tolera isso e isso te faz mal. Então é isso que ela fala, tipo, troque essas pessoas, essas situações, por situações onde as toalhas vão vir quentinhas e fofinhas, no sentido de alguém que vai te acolher. Porque às vezes, não só na questão criativa, mas na vida, você não quer alguém que te dê uma lição de vida, ou que te diga o que é melhor e o que é pior. Às vezes Não, você simplesmente só precisa de suporte, de acolhimento. E eu acho que é 90%. esse acolhimento exato, eu concordo com você, eu acho que é a grande parte das vezes. A gente não tá falando de questões específicas quando você tá pedindo uma ajuda para alguma coisa específica. Eu vou dar um exemplo muito supérfluo, mas eu tô fazendo uma pintura, e daí alguém super bem intencionado chega para mim e fala assim: "Ah, mas esse azul que você tá usando não tá tão legal, por que que você não usa um verde?". Eu não perguntei, eu não pedi. Quem é essa pessoa para me dar essa opinião? Por que que ela tá me dando a opinião dela? Por que que ela não pinta um quadro verde e deixa eu pintar o meu quadro azul? Então eu acho que é isso, é diferente de eu chegar alguém e falar assim: "Olha, eu tô questionando esse azul aqui. Você tem alguma coisa que você diria sobre ele?". Eu acho que certas opiniões, que é o que você falou desse contenha-se, só devem ser dadas se forem pedidas. A É, gente não pode também ser o wet blanket para as outras pessoas, né. Eu acho que às vezes quando você não. é cri eu acho que esse livro a gente já falou isso semana passada ou retrasada, esse livro ele me ensina muito daquilo que eu preciso para mim, mas também muito daquilo que eu não quero ser para os outros, ou que eu Sim, quero ser para os outros. Então, esse livro coloca em perspectiva isso, eu pra melhoro a você, minha pra si vida, mas mesmo eu quero melhorar para os outros também, é. né. Agora tá me caindo mais a ficha da velocidade de fuga. Ela fala: "Pra você conseguir ser bem rápida pra fugir desses abacaxis", vamos dizer assim, dessas toalhas molhadas, dessa coisa que não funciona. Aí, não que ela tenha numerado, mas eu numerei na minha cabeça, né, ela vai dizer: "Siga o seu conselho", porque no fundo, que é o da menina lá, da tal da Michelle, você sabe, então segue seu conselho profundo. E o segundo é, quando você estiver perto dessas pessoas céticas e que duvidam muito, fica em silêncio. Também é muito bom, serve muito para narcisistas. Perto de narcisistas, pessoas muito egocêntricas, fica em silêncio. E o 3 é conte seus planos apenas para aliados, então, que vem junto com o quarto ponto, que é nomeie seus aliados corretamente, que é um super importante. Escolhe para quem você conta suas coisas. Não dá para contar para todo mundo. Não dá para contar para quase ninguém, né, no final das contas. Não. Sorte sua se você tiver alguns aliados. Na vida, eu acho que esse número é bem ele não enche uma mão, né. Não, e eu estava pensando nisso, porque tem pessoas,
na nossa vida que são ótimas, são super interessantes, mas por motivos misteriosos, se você contar, se você se abrir muito, ela vai tentar, que nem a lista fala, enfiar a faquinha por prazer. Então vai ser um impulso, você tem que se proteger disso. Então não fala depois que tiver dado. É. E ela Feito. termina meio nessa nota, né, essa parte eu acho que ela termina com essa questão da fuga, da velocidade de fuga, justamente porque a gente aprendeu tanto durante essas 13 semanas que saber se você foi fazendo todas as lições, se você foi prestando atenção em tudo, chega agora no final, você já sabe mais ou menos quem são seus aliados, então você já Sim, sabe de quem fugir, sim. você já sabe onde se manter em silêncio e aonde dividir as coisas, então eu acho que ela fecha dessa maneira, porque esse é o último ponto da 12ª semana. Eu continuo falando 13, mas tudo bem, gente. 12ª semana. Porque eu acho que a gente conversou antes de começar, entendeu? Então a gente teve um papo antes, então pra gente quase, não um papo aqui no podcast, né, mas fora do ar. Você assinou um contrato de criatividade antes da gente falar das tasks, das tarefas, você assinou o contrato de criatividade que tem depois? Ainda não. Oh, Raquel, você tem que Tô aqui assinar. terminando com você hoje, não ia assinar antes. Ela diz que tem uma série de coisas para você preencher o seu nome e tal, mas tipo, você tem que se comprometer a continuar fazendo uma morning pages e fazendo o seu encontro com o artista, por mais 3 meses. Ninguém me manda. Essa é uma grande missão na sua vida, né. Não vou me adaptar. Não, mas eu Vou acho que isso que ela fala é resistir. muito importante, porque agora que você para, Você eu não vou para. falar isso. Enfim, você pode continuar pelos 90 dias, mas eu fiquei muito pensando no que você falou de, se fazer de manhã ou de tarde, como é que funciona isso e tal. Eu Eu fiquei acho que agora pensando também entra a hora da experimentação. Às vezes é, você fazer de noite, de tarde, talvez seja diferente, mas funcione, porque eu acho que de manhã tem um funcionamento, mas não quer dizer que em outros períodos não possa funcionar também de outras maneiras, né. É a adaptação, aquilo eu acho que esse caminho, esse livro, agora vira uma adaptação para o seu dia a dia, porque, para ser bem honesta, durante esse caminho, eu, Raquel, não quis me comprometer com grandes projetos, porque tem trabalho, tinha isso, tem outras coisas, então eu não comecei a pensar: "Vou fazer", o que agora eu quero fazer é, com o conhecimento desse livro, com esse caminho feito, agora em 2024, quando eu colocar certos projetos para fazer, eu tentar usar isso que eu aprendi para fazer as coisas que eu preciso, entendeu? Fazer sem desistir, fazer, saber que eu vou encontrar barreiras, fazer e saber que precisa dar o tempo para as coisas acontecerem. Então a minha intenção replicar. agora é aplicar para fazer um projeto de uma maneira diferente do que eu fazia antes e ver se efetivamente isso vai me ajudar com alguma coisa, que eu acredito que vai, porque já me ajudou com uma série de coisas, mas eu acredito que vai. Mas E não vai ser mágica, vai não, ser é o fazer, né, é o fazer. feitiçaria. Não vai ser mágica, vai ser feitiçaria. Feitiçaria. Raquel, teve alguma tarefa que te chamou a atenção? Deixa eu Para ver mim aqui. para mim Pode a última tarefa, eu adorei, que nós já fizemos. Ela exato. diz: "Releia esse livro". Tudo bem, isso a gente ainda não fez, mas aí ela fala: "Compartilhe com um amigo". Então todo mundo que está aqui escutando isso é nosso amigo e, né, Exato. estamos compartilhando. E ela fala: "Lembre-se que o milagre é um artista compartilhando com outros". E ela tem vários epílogos, coisas depois, ela fala, tem uma parte de perguntas e respostas, e ela super foca no fato de que talvez valha a pena você fazer esse caminho em grupo. É. Eu achei interessante, eu gostaria de ter lido isso antes da gente começar a gravar. Tem uma outra coisa que ela fala aqui que eu acho importante, que é lá no final, quando ela tá depois do trail mix, ela fala mais algumas coisas, ela faz uma coisa do aniversário de edição. E eu acho interessante que ela fala aqui uma coisa que é assim: o caderno do artista virou um guia que muita gente usa em Uhum. cursos, em palestras, Sim, e que cobram por isso. E o que ela deixa é, bem claro é que ela nunca fez e nunca quis fazer o caminho do artista como um curso. Ela quis isso. fazer como uma leitura compartilhada, que é mais interessante ainda se você puder fazer em dupla, em grupo, mas que
ela nunca deu aval para ninguém usar o livro dela e cobrar por isso. Isso não quer dizer que pessoas não Sim, façam bem, mas o que eu sim, achei sim. interessante dela é dizer assim: Isso é se alguém está importante. querendo te vender esse curso, como tipo, o caminho, também fique esperto, porque eu acho super importante, se você está dando um curso de criatividade, você usar esse livro para você dizer, ó, esse livro é uma boa coisa, a gente pode fazer coisas daqui. Eu fiz alguns cursos de escrita nesse final do ano e 2 deles, esse livro estava na bibliografia indicada. Mas nenhum deles, a pessoa pegou as coisas daqui e usou como se fosse delas para o curso. Sim, Então, o que também me deixa mais inteligente é certas coisas que eu vou assistir ou que eu vou ver, eu já vou conseguir identificar se a pessoa usou isso como uma bibliografia ou como uma parte importante, ou se a pessoa simplesmente está copiando isso e vendendo como uma ideia dela. sim. Ela Né? tem, dá pra ver que ela realmente chama atenção pra isso, e ela chama muita atenção. As morning pages é uma coisa só sua. Se alguém tiver usando isso, tipo, agora vamos compartilhar alguém que não entendeu a proposta desse caminho, né, se proteja nesse sentido. E ela fala que não precisa de nenhuma preparação, que o que existe evite gurus autonomeados, digamos assim. É o trabalho do caminho, né? Tipo, fazer o caminho é o único guru, é o único professor que você precisa ter. O que existe são pessoas que facilitam a começar esse caminho, que talvez seja o papel que a gente tenha se proposto aqui, na medida que a gente tem essa conversa e fala das nossas percepções. Isso é uma maneira de ser facilitador, mas termina aqui, né? E Exato. ela fala também para não aceitar pessoas tentando consertar você. Ela chama atenção para uma série de coisas importantes. E eu acho que é isso, né, com o mais importante desse caminho, eu acho que a gente quer se encontrar depois, né, daqui a 1 mês, que foi o que a gente falou lá no começo para vocês, pra gente falar também depois desse caminho. Pode ser 1 mês e pouco, mas se a gente conseguiu mudar alguma coisa, por isso que tem que dar um tempo também, né, não é semana que vem, mas para dar um tempo para entender o que mudou, o que a gente pôde levar. E eu acho que esse caminho é bem factível de ser feito por ser um capítulo por semana, mesmo para quem está muito corrido, mesmo para quem tem muitas coisas para fazer. Eu acho que se você quer, se você tem a vontade, é um compromisso que dá para fazer, que é possível de colocar. E aquilo, eu acho que como tudo que a gente faz na nossa vida não é para ser 100% perfeito. Teve atividades deles que eu fiz atrasada, teve algumas atividades dele, alguns exercícios que eu fiz, mas teve alguns dias que as minhas páginas matinais falharam, não aconteceram. Também não é para ser um caminho perfeito, não é para ser um caminho intacto, é para ser um caminho que te mostre talvez aonde você tenha que trabalhar, porque, por exemplo, para mim eu percebo que eu quero muito fazer as páginas matinais, é uma coisa que eu acho muito importante, mas às vezes elas se atrapalham um pouco na minha rotina. Então, de duas uma, ou eu vou trabalhar minha rotina de manhã para melhorar isso, ou eu vou adaptar isso num outro momento de rotina do meu dia. Então, para mim eu acho que isso que é importante, né? Esse livro me dá agora uma série de cartas para eu poder colocar Para mim, na jogada certa. se eu não tiver horário para fazer, eu senti que quando eu tinha horário para fazer alguma coisa de manhã, 2 vezes que eu não fiz as páginas, foi por conta disso, porque tem algum médico marcado de manhã e eu ter que acordar mais cedo que essas coisas me pegou. E aí eu fiquei pensando isso, será que se eu tivesse voltado e escrito, ainda não valeria a pena Então, ou não? algumas das vezes que me aconteceu isso, que de manhã eu tinha que sair muito cedo para cliente, eu fazia depois. Ou quando voltasse, teve vezes que eu fiz Que eu na acho hora do que almoço ou até à noite, porque para mim valia a pena fazer. o feito é melhor do que o perfeito, né. E não é uma coisa que dá para fazer no caminho, tal, e claro, algumas pessoas podem dizer: "Ah, acorda mais cedo e faz", mas para mim não funciona acordar mais Não. cedo, fazer, porque não adianta eu acordar e não tá batendo o neurônio, tipo, não tá funcionando mentalmente para sentar e escrever, então eu acordo. Eu não consigo fazer, às vezes, antes de tomar o café da manhã, então às vezes eu faço as páginas matinais tomando o meu café da manhã junto, Pode ser interessante. porque às vezes eu acordo com fome, eu acordo precisando de alguma coisa. Às vezes não, teve vezes que eu já fiz antes, e teve vezes que eu tomei o café da manhã e depois fiz as páginas matinais. O que eu mantive, que eu não ia acordar, sentar e tomar café da manhã com o Léo, conversar isso, aquilo e depois fazer. Eu tomava o meu café da manhã em silêncio, quietinha, no meu canto, e daí sentava para fazer. Então eu acho que não impactava tanto. Isso aconteceu comigo várias vezes, não de conversar, mas assim, eu estar escrevendo, aí vem um gato, aí senta entre eu e a página, aí fica uma coisa assim, aí eu falo: "Ah, tá valendo, tá saindo
uma palavra tá ótimo. E outra coisa é né, a Rafaela para e começa a pensar, né, daí Ah, demora do 1 hora. nada, também. Mas E daí fala: "Onde você pensamentos estava mesmo?" importantes, não? E muitas vezes me travar, porque a minha cabeça, o meu pensamento ia muito mais rápido do que a minha mão escrevendo, e daí de repente eu falava: "Mas por que que eu tô escrevendo isso? Tipo, aonde que eu estava? Me perdi, de mim mesma", sabe assim, me perdi de mim mesma. Sim, muito bom. E como É você se isso. sente agora depois dessa 12ª semana completada? Eu acho que coisas mágicas aconteceram. Sim, com Eu certeza. gostei. Eu gostei, sinto que muda, me fez pensar uma série de coisas, mas, assim, tem alguma coisa nesse realmente é um caminho. Tem gente que faz o caminho de Santiago, tem gente que faz o caminho qual o outro caminho? Só consigo lembrar do caminho de Santiago por causa da Uhum. magia, mas outros caminhos em que você de fato vai andando, mas eu senti que essa foi uma caminhada. E a Foi. gente fez junto, eu gostei, me sinto mais preparada para resistir ao sistema. Não, e eu me sinto super feliz de ter feito, né, ter chegado aqui e falado: "Uau, chegamos". Foi muito mais prazeroso do que eu imaginei que pudesse ser. Não ficou como um peso pra mim, tipo, toda semana, Não, nem ter que ler, nem ter que vir aqui conversar. Nenhuma das semanas foi isso, entendeu? Então mas é um compromisso, né. sim, é um compromisso. E agora eu tô pensando qual é o próximo projeto. E todos os capítulos que tem pra editar, porque eu ainda tô entrando na 8ª semana de edição. Não, Então, 4 só aí, tipo, não é nossa, tanto. só 4, mas valeu a pena. Valeu. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Espero que tenha valido a pena também para quem está ouvindo aqui. Quem finalizou o caminho, manda mensagem, Isso. comenta aqui, avisa quem fez pelo Instagram, dizendo que estão acompanhando. E Eu a espero que gente tenha sido prazeroso para todo mundo que estava ouvindo também. e fiquem atentos, eu e a Raquel, a gente vai fazer outros projetos. Tem fé nisso. Com certeza. Senso de fé. Isso não é dúvida nenhuma. Pode ter fé. Beijo Bota para fé. todo mundo. Manda fé que eu vou. Beijos Beijos. e até a próxima. Tchau. Pocahontas, purple goddess, got me wearing crystals. You think I'm loco? Maybe un poco. Heads are burning one by one. This shit is fun. Abracadabra, inside my chakra. Sit down for a while, meditate, you fly high. Shut them eyes in, shut them eyes in, shut them eyes in, shut them eyes. Heads are burning one by one. This shit is fun. O Léo tinha dito ontem, né? Ele falou assim: não, tô terminando e agora eu não vou mais fazer as páginas todos os dias, só quando eu quiser. Aí eu vou dizer pra ele, porque ele ainda falta terminar de ler, eu vou dizer então: não, você vai continuar por mais 90 dias. Mas eu acho que agora It's a month of Waka Fire show. We let it burn in the night, it's my call, y'all.